Aí. Bom, tô falando do capítulo 15, tá, gente? Bom dia, agora que eu comecei a gravar. E eu tô falando sobre esse lugar, né, do clã, né, de como a gente está preso às dinâmicas do clã. Então, quanto mais a gente consegue compreender os nossos emaranhamentos, observar de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas repetições de padrão, o quanto a gente está sendo leal, amoroso, de forma cega com quem veio antes, quanto mais a gente consegue compreender isso, mais a gente vai se tornando livre para viver a própria vida. Por quê? Porque a gente honra essas histórias, a gente já não fica mais querendo se livrar delas. Existe uma diferença muito grande. E é um processo esse tomar, é um processo esse olhar com amor, né? Porque não é fácil para ninguém carregar o peso, pagar preços ancestrais. Mas tem como a gente fazer isso com o amor, claro, que o Bert falava, tem como a gente ir olhando para tudo isso, compreendendo por que que a nossa mãe era assim, por que que o nosso pai era assim, por que que eu também tô fazendo assim, e aos poucos ir se permitindo com amor e respeito de uma história que muitas vezes é de gerações, aí se despedindo disso. Então, assim, a alma, gente, ela é lenta. A alma não vem no mesmo movimento da nossa mente. E quem faz os movimentos da nossa consciência, de liberação é a alma, não é a mente. Porque a alma, ela pega o que chegou aqui para você e ela traz para o coração. E ela traz o que? Para o sentir. Ela traz para esse lugar assim, de assentimento mesmo, em que você não precisa mais ficar lutando por aquilo. E isso não é feito quando, agora eu entendi o que eu preciso fazer. A compreensão, a consciência é um primeiro ponto, né? Então, por isso que a gente fala, né? Eu dei o nome desse grupo Lendo com o Coração, por quê? Porque aqui a gente traz a consciência, traz a memória, as palavras, o que toca, e é como eu falo para para vocês assim, deixa as palavras entrar. Perceba uma frase que ficou para você, perceba um lugar que mexeu com você. Ali tem um conteúdo. Abre o seu coração para esse conteúdo entrar, sabe? Para isso chegar. Quantas vezes aqui em leituras a gente abre a partilha depois e muitas pessoas foram tocadas por alguma coisa. E isso é um movimento de alma, além da compreensão mental, né? Porque a nossa mente ela é muito rápida, ela fica viajando e criando muitas coisas, né? Então a gente precisa ir centrando. Então respira fundo aí, né? E vamos começar. Então, a mãe é o começo de toda filha, mas é importante que a filha saiba continuar. O caminho longo da filha até a mãe está na página 194, para quem tem o livro, tá? O caminho longo da filha até a mãe, de maneira real e não idealizada, que a gente já falou bastante sobre o nosso processo de idealização, né, da figura materna, a convida para caminhar em busca de si mesma e encontrar somente o que é dela. Exatamente isso que eu trouxe. Nem sempre a filha enxerga o caminho da cura em sua mãe, mas tudo começa na caminhada que faz com ela. Então, é somente a gente conseguindo olhar para a nossa mãe, olhar para a humanidade dela, olhar para o que foi possível, que a gente consegue abrir um caminho de cura para nós. Sair também de um processo de idealização feminina e, através disso, a gente poder criar o nosso próprio caminho. E daí, nesse nosso próprio caminho, muitas vezes a gente vai aprender sobre o feminino com outras mulheres, como a gente está fazendo aqui, com outras orientadoras. Então, assim, muitas mulheres na nossa vida vão desempenhar funções maternas para a gente também, para ensinar esse feminino para nós, que muitas vezes a gente não tem como aprender da nossa mãe.
mas é aceitando essa realidade de quem é a nossa mãe que abre a porta para a gente poder tomar de outras. Esse é um movimento de dentro para fora, e a força de se tornar uma mulher saudável depende de como a filha recebe a vida da mãe e se relaciona com ela. A sua dificuldade com a mãe pode ser muito útil para ela. Talvez não a deseje, mas precisa dela para chegar ao desaparecimento das dores de uma geração inteira de mulheres. Então, vou repetir isso aqui, ó. A sua dificuldade com a mãe pode ser muito útil para essa própria mãe, se ela quiser olhar também, né? Porém, talvez, né, ninguém deseja essas dificuldades, né? Mas essas dificuldades, elas vão ser necessárias para chegar a um desaparecimento das dores de uma geração inteira de mulheres. Então, é através desses conflitos, né, de tudo isso que chega ali nessa dinâmica de mãe e filha, que mesmo que a mãe não olhe, mas se a filha começa a olhar, como todas nós estamos fazendo aqui, ela pode traçar um caminho diferente a partir dela. E daí é isso que o Bert fala, né? Que a paz está nos corações no coração das mulheres, né? Que quando uma mulher decide se curar e olha para a própria cura, ela não cura somente a si, mas uma geração inteira. E isso é uma grande verdade. Por quê? Porque quando a gente consegue mudar um padrão ancestral, por exemplo, um padrão de traição, um padrão de relações tóxicas, um padrão de escassez, qualquer padrão que venha dessas gerações, né? O que que a gente está fazendo? Todas elas que vivem dentro de nós, que trouxeram essa memória ancestral no nosso próprio corpo, nas nossas células, através da epigenética, né? Que a gente, essa memória, ela é celular também, faz com que a gente, a nosso sucesso, seja o delas também. Por isso que quando a gente faz esse movimento em campo e olha e trabalha essas falas, o que que acontece? Naquele momento presente, uma história passada que está influenciando eu hoje, através de sentimentos e de travas na minha vida, ela é olhada, né? Ela é separada, né? Ela é desconectada ali para que eu possa olhar para o meu futuro numa solução de forma diferente. Então, esse processo, ele é multidimensional, né? Ele é passado, presente e futuro juntos. Eu acesso o passado com um sentimento do presente para eu olhar um caminho de solução para o futuro, tudo ao mesmo tempo. Porque eu só vou conseguir essa abertura para o futuro a partir do momento que eu integrar esse passado. E isso só é possível por quê? Porque eu estou sentindo algo que alguém lá atrás sentiu. Um exemplo muito grande disso é a raiva feminina, que a gente, que, olha, praticamente todas nós sentimos em relação ao masculino. Muitas vezes a raiva em relação ao nosso parceiro, aos homens da nossa vida de forma geral, a impaciência, essa dificuldade, né, na relação, ela vem, não é de uma raiva específica ali da relação, mas ela vem de uma questão transgeracional da raiva das mulheres que vieram antes. E daí o que que acontece? Às vezes uma situação assim, idiota, tipo, entrou com o pé sujo em casa, desencadeia uma ira na mulher. Uma situação que não era para ter toda essa reação. Essa reação vem por quê? Porque nós estamos identificadas e aliadas através desse sentimento. Então, quando a gente olha para esse sentimento ancestral, quando a gente reconhece, quando a gente dá lugar para essas mulheres, para a história delas, para o que elas passaram, para o que elas sentiram, porque foi em outras gerações, outras dificuldades, né? A gente pode olhar para o nosso parceiro, ou principalmente para o parceiro, e falar assim: agora eu vejo quem você é. Você não é o marido da minha avó, você é o meu marido. Eu vejo você como você é. E eu não sou a minha avó. E aí a gente vai é,
desidentificando com esses sentimentos que geraram muita dor. Mas esse é tudo que gera trauma, gera dor, faz uma marca epigenética no nosso DNA. E daí o que que acontece? Para a gente mudar isso, isso só pode ser mudado através de um novo sentimento, de uma nova sensação. E quando a gente consegue fazer isso na nossa vida, o que que a gente faz? A gente libera toda essa dor ancestral, ela não precisa mais continuar. Enquanto a gente está repetindo, o que que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo as dificuldades. Então, quando a gente traz uma fala sistêmica, que a gente faz esse movimento, e a gente consegue sentir isso, porque não é só falar. E é esse o grande desafio. Porque às vezes não é no campo, às vezes o campo mostra. E às vezes eu não vou conseguir fazer esse movimento interno no campo. Eu vou precisar de outros processos. Talvez eu vou precisar de uma carta, talvez eu vou precisar, enfim, de vários outros movimentos para que eu consiga fazer esse movimento interno dentro de mim. E isso traz essa força para a gente poder trazer, fazer exatamente o que ela fala aqui. A sua dificuldade com a mãe pode ser muito útil para ela, embora ela não deseje, mas precisa dela para chegar ao desaparecimento das dores de uma geração inteira de mulheres, né? Então, às vezes, não é na minha geração que eu vou conseguir tudo isso. Daí a próxima, eu purifico um pouco, a próxima purifica mais um pouco. Só que quanto mais a gente consegue olhar de forma clara para tudo isso, mais leve fica para as próximas gerações. No relato a seguir, é possível ver que a filha costuma repetir tudo o que foi ruim para a mãe. E ela fala da menarca dela, depois eu vou trazer uma fala sobre isso, vou ler primeiro. Minha menarca veio quando estava a caminho da praia, aos 11 anos. Tudo foi frustrante para mim, pois passei a odiar a menstruação. Tinha nojo do sangue e, apesar da ausência das cólicas, a menstruação não foi um ciclo natural para o meu ser mulher. Assim que consegui, usei absorvente interno para nunca mais ter contato com ela. Quando chegou a menopausa, senti alívio, mas a vida nos ensina de variadas maneiras. Tempos atrás, acompanhei o processo da minha filha, que menstruou também aos 11 anos, num domingo ensolarado de piscina. Percebem a repetição do padrão? Ela estava indo para a praia, no calor. A menstruação fez o quê? Cortou a diversão de uma criança. A filha estava indo para a piscina. A menstruação veio e fez o quê? Cortou a diversão de uma criança. Para ver como o clã pede para as coisas serem olhadas através dessa repetição. Confesso que ainda prefiro não menstruar, mas o fato é que a minha filha também não gosta e age com nojo, revolta e tristeza, assim como eu. Fiz tudo parecer bom. Daí ela coloca entre parênteses, como minha mãe fez comigo. Ou seja, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Por mais que ela não falasse mal do processo da menstruação, o que ela sentia era verídico, porque o que a gente sente é o que é verdade. E isso fica no inconsciente coletivo. Então a filha captura, não adianta. É igual a mãe que fala mal do pai. Ou não fala, mas sente aquela raiva, sente um monte de coisa mal. Por mais que não fale, tá no inconsciente, a filha captura isso. Fiz tudo parecer bom para que ela visse a menstruação de uma maneira bonita. Parabenizei, dei presente, contei toda a história anatômica e fisiológica da importância do que é ser mulher. Mas quando a história não soa verdadeira, não tem força. O tempo passou e estou buscando minha cura como mulher. Então, quando ela pediu que eu lavasse a calcinha dela, a convidei para fazermos juntas. Eu lavo e você fica comigo. Consegui lavar na frente dela, sem fazer careta, e coloquei a calcinha num baldinho com água. Em seguida, jogamos a água juntas na flor escolhida. Admito que ainda tive nojo, mas ao ver a carinha dela espelhada na minha, com nojo, né? Um novo sentimento nasceu em mim. Senti que agora estou presente e agindo com verdade. Percebi que começa o resgate do meu feminino quando olho para o feminino da minha filha. Duplamente, um novo começo se faz.
eu na menopausa e minha filha na menarca. Isso é muito profundo quando essas iniciações, né? Porque a menopausa é uma iniciação e a menarca é uma iniciação. Quando isso acontece, é muito profundo, né? Em termos de conexão. É no coração da mãe que a cura da filha começa, pois toda mãe atravessa os próprios limites pela maternidade. E neste caso, a mãe só conseguiu honrar o sangue que se moveu dela para a filha na própria filha, ou seja, a filha foi agente de cura da mãe. O início da cura começa na mãe, mas será na filha que a cura como mulher continuará. E isso é uma grande verdade mesmo. É, eu fiz um trabalho ano retrasado. Eu não sei se tem alguém aqui que fez isso. Acho que a Bruna fez, mas ela fez ela não participou tanto dos encontros ao vivo, que foi a jornada da heroína. E é através do livro, né, da Maureen Murdock. E a jornada da heroína, a gente, nesse trabalho da cura, eu trabalhei esse momento da menarca. A menarca, para algumas mulheres, né, que é o momento que a menstruação desce, é, menarca é isso, né, Bruna? A menstruação desceu. Menopausa, a menstruação pausou, tá? Então, assim, é o rito, é o momento, é a passagem. Então, assim, a menstruação desceu, a partir daquele momento, a mulher vai ter o quê? O ciclo menstrual, né? Por mais que ela não seja, assim, não seja uma mulher ainda, seja criança ainda, tudo, ela, ela é iniciada, né, no feminino. Porque o útero é um portal e ele abre, toda vez que a gente sangra, ele abre todas essas questões ancestrais. Então, quanto maior a dor do clã, mais difícil vai ser as questões com a menstruação. Quanto mais, às vezes, assim, a dor do clã foi muito profunda, mas com a minha mãe foi mais leve, para mim já fica um pouco mais leve, entende? A mesma coisa na menopausa. Quando acontece a menopausa, o que que acontece? O sangue parou. E a mulher está fazendo o quê? Ela está entrando numa outra etapa de vida, que é a da anciã, né? É em função do sangrar para nós, além de fazer toda essa ciclicidade, para que a gente faça esse processo de ovulação e de poder gerar, né? Poder gestar uma criança. A gente não gesta todo mês, né? Os nossos óvulos não viram filhos, todos não viram filhos. Então, quando um óvulo nosso não vira um filho, ele vai ser eliminado do nosso corpo, e ele é eliminado através do sangramento. Então, o sangramento, ele tem uma função de morte, ele tem uma função de deixar ir, ele tem uma função de soltar. E quando a gente usa, eu já falei aqui em outros momentos, quando a gente usa o nosso ciclo, o nosso sangramento a serviço das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das coisas que a gente não elaborou, a gente usa como um momento de recolhimento, muitas vezes num sentimento que vem de chorar, num sentimento que vem de frustração, quando a gente se permite, até num sentimento de raiva, quando a gente se permite dar lugar aos sentimentos ali e se acolher, faz com que a gente trabalhe essas coisas que aconteceram naquele mês na nossa psique. Então, observe, quando a gente tem um sangramento muito intenso, cólica, coágulo, dificuldades assim, observe o que que aconteceu naquele mês. Aquele mês, de repente, você foi demitida, você teve uma frustração, você brigou, você sentiu mais tristeza. O teu corpo, ele tá o quê? Ele tá querendo trabalhar a favor de você. Ele tá querendo soltar tudo aquilo pra você não ficar guardando. E aquilo ali virar o quê? Virar coisa armazenada. Só que a maior parte de nós não foi ensinada a fazer isso, né? Pelo contrário, década de 80 chega os anticoncepcionais e isso foi um alívio para a mulher, né? E quando chegou ainda os implantes, anticoncepcional que você pode tomar direto e nem precisa sangrar, mesmo que de forma artificial, né? E isso fez com que a gente pudesse ser linear agora, como os homens. E isso detonou a gente. Tanto é que essa geração de hoje está buscando esse resgate, que veio lá da década de 80, 90 e anos 2000.
30 anos que agora as mulheres estão sentindo o efeito disso, o efeito de tentar viver uma linearidade masculina. Então, enquanto a gente não se apaziguar com essa ciclicidade nossa e usar ela a nosso favor para aprender da morte nas nossas questões, enquanto a gente sangra, a gente vai viver cada vez assim, mais cheia. E a mulher é tão potente, gente, porque o nosso útero, ele é um órgão de transmutação, não só nossa, mas de toda a família que está ali. Quando a mulher consegue aprender a transmutar isso que eu estou falando dentro dela, nos ciclos dela, ela vai aprendendo a fazer isso com o lar dela. E ela vai sendo um agente de transmutação. Muito potente, muito potente. E daí, o que que acontece? Quando a gente chega na menopausa, a gente perde essa função, né? O estrogênio baixa, a gente não vai ovular mais. Então, o que que acontece? Acontece que as sensações da menopausa, o calorão, tudo que a gente vai sentir, que a gente vai vivenciar ali, ele vai estar a serviço o quê? Você não limpou lá atrás tudo que você tinha que limpar? Então agora a gente vai ter que agilizar isso. Então, por exemplo, o que que o calorão faz? Ele vem com tudo e bota o caldeirão para ferver, o quê? Ferver o quê, gente? As nossas águas. E o que que tá nas nossas águas? Os sentimentos reprimidos que a gente não deu lugar, as nossas emoções. E daí ele ferve e fala assim: agora tem que botar para isso. Você não fez isso durante a vida. Quanto mais uma mulher vai, durante o processo dela de menstruação, aprendendo esse lugar da ciclicidade, aprendendo a dar vazão para o que ela sente, a dar lugar, a acolhimento, então, tudo isso, cada sintoma, Ana, que a gente vai vivendo, ele vai trazendo o quê? Ele vai trazendo questões nossas que não estão alinhadas, que são assim, são questões emocionais para a gente lidar. Então, por exemplo, você perguntou da insônia, né? Então, talvez a insônia, assim, o que que você está precisando ficar em estado de alerta ainda? Que a insônia está querendo te mostrar, entende? Então, assim, a gente tem que ir começando a se perguntar. Eu estou fazendo um estudo agora de um trabalho espiritual da menopausa, porque eu tô na perimenopausa, né, de perimenopausa e menopausa, justamente para eu poder, porque eu fui me encantando muito quando eu comecei a entender que a gente não menstrua e não tem o útero e não é mulher, isso, fisiologicamente, isso é só para a gente poder ter o benefício da maternidade de gestar. Isso é maravilhoso, né? Mas o quanto isso quantas vezes eu gesto na vida? Antigamente ainda era 10, 12, algumas mulheres mais, mas nós de hoje é uma, duas, três. Então isso não pode ser só a favor de gerar outra vida. E as mulheres que não gestam, o que que faz com isso? É um órgão que vai ser deixado de lado? Então, a forma como a gente recebeu essa menarca, a forma como a gente menstruou, como a gente foi acolhida. Eu estava falando para vocês, nesse trabalho da jornada da heroína, eu tive relatos, assim, de, por exemplo, de mulheres que menstruaram e brincavam na rua, 11 anos, com os amiguinhos, com os meninos. Depois que menstruou, a mãe não deixou mais brincar. Como é que vai gostar, na verdade? Foi podado dela algo que era prazeroso, que ela nem entendia. Ó, eu sempre gostei de menstruar. Quando eu fiz menopausa, senti muita tristeza. Vou ler esse relato aqui que a colega colocou, porque é bem legal, ó. Quando tive a menopausa, senti muita tristeza, porque sentia que enquanto menstruava, sentia que estava limpando o meu corpo. E é isso mesmo. Então, daí ainda são que provavelmente questões que estão ali. E daí você vai fazer o quê? Você vai se permitindo sentir e trabalhar isso de outra forma. Vou estar falando sobre isso mais nos nossos encontros, tudo, conforme eu também estou aprendendo isso, sabe? Porque é uma jornada a gente aprender a ser mulher, né? E esse é um trabalho que para o próximo ano eu quero trazer de um grupo para a gente vivenciar mais isso, sabe? A gente poder aprender mais isso, porque fica muito mais leve. Usar os nossos ciclos a favor, usar tudo isso a favor, sabe?
porque para que a gente possa, né, é, ter potência sendo mulher, não precisando ocupar o lugar dos homens, né? Que é uma outra, é um outro processo deles. Então, é muito importante que cada um de vocês olhe para a Menarca. Depois eu vou ver se eu acho um áudio, de uma meditação que eu fiz para a Menarca e vou colocar lá no grupo para que vocês possam, quem quiser fazer, né? Possa fazer essa meditação e ver como que se sente, o que que vem, os sentimentos, tudo, porque todo esse processo ajuda muito a gente. Então, vamos continuar aqui. Minha menina, agora eu vejo você. Que força você teve para me trazer até aqui, sã e salva, depois de tantos processos? Que coragem você teve para atravessar a fase mais difícil das nossas vidas, ao chorar um vazio desconhecido no caminho de ser mulher, ao gritar as dores silenciadas das mulheres da família, ao mostrar em seu próprio corpo os segredos dos nossos pais, ao sonhar alto demais a ponto de fazer diferente nos estudos, os quais hoje servem à nossa carreira, ao acreditar na busca obstinada pelo amor próprio e ao se abrir para ficar de frente a tantos outros desafios que, um a um, foram superados. Quanta admiração, amor e respeito eu sinto por você, minha menina de ouro. Que bom que foi você. Aqui ela traz uma carta que ela escreve para a própria menina dela, né? Trazendo esse olhar amoroso de todos os desafios, né? Muitas vezes o silêncio da mãe é a maior distância entre ela e a filha. A partir dele, a filha relata sua dor por não compreender os motivos que conduzem a mãe a não partilhar suas histórias, vivências, sonhos e emoções, e especialmente a não manifestar o que sente por ela. A filha sente um profundo vazio na alma pelo que não foi dito pela mãe e busca sons que vão além do silêncio dela. Em algumas circunstâncias, a filha se culpa por não se achar merecedora do amor da mãe, já que passa uma vida inteira tentando salvá-la do discreto adoecimento. No silêncio da mãe mora a história dela, e é a partir daí que a filha grita e manifesta as dores da mãe em sua própria história, construindo capítulos inteiros em busca de um final feliz para ouvir dela. Filha, você é a minha escolha certa. Eu te amo. Nessa expressão, a filha encontra tudo o que a moveu por muito tempo e continua o seu caminho de ser mulher em paz. E se eu afirmar que, mesmo que você nunca ouça essa expressão da sua mãe de maneira inconsciente, ela assume essa verdade? Se você nasceu, cresceu e está lendo este livro agora como uma mulher na postura adulta, com certeza ela manifestou essa verdade para a vida, ao permitir que a escolha de ser sua mãe fosse certa. Sentir que ainda falta algo da mãe e achar que tem o direito de cobrá-la é o mesmo que não confiar em tudo que construiu com amor até aqui. Então, assim, a gente passou o livro todo, né, gente, falando dessa cobrança das faltas, né? Então, aqui ela traz isso novamente. Nós, mulheres, somos as nossas dores. Juntas, as transbordamos nos processos de cura e nos transformamos em almas melhores, capazes de encontrar tudo o que precisamos em lugares, pessoas e situações diferentes. É importante sabermos que o amor real não deseja nada em troca e é a partir dele que vemos os nossos processos claramente. Tudo que um dia nos feriu nos transformou em mulheres experientes e hoje continuamos o caminho delas que vieram antes de nós. Há uma coisa que ela traz aqui que é muito importante. Nós, mulheres, somos as nossas dores. Juntas, as transbordamos nos processos de cura e nos transformamos em almas melhores, capazes de encontrar tudo o que precisamos em lugares, pessoas e situações diferentes. Por isso que os grupos de feminino são tão fundamentais, porque ali a gente espelha as nossas dores, ou seja, ali a gente vê outras mulheres que passaram por processos semelhantes. Ali a gente vê mulheres que estão dentro de um processo, numa etapa anterior a que a gente está, dentro de um processo, numa etapa além do que a gente está. Então a gente vê luz
entre essas mulheres no fim do túnel, de como a gente pode chegar lá também. Ou seja, as mulheres num grupo, numa roda, como a gente está aqui, como a gente faz em vivências em todos esses lugares, elas se transformam o quê? Também em funções maternas para a gente, do que a gente não recebeu da nossa mãe. Porque a gente não vai receber tudo da nossa mãe, a gente tem que buscar no mundo também. Então, toda vez que a gente se abre para um processo de cura, toda vez que a gente se abre para participar de uma vivência, que a gente investe na gente, porque isso também tem a ver o quanto a gente tem disponibilidade de pagar o preço, às vezes financeiro, por isso também, né? Para que a gente possa estar num ambiente desse, estar nesses processos de cura, isso aí é o que está relacionado à nossa disponibilidade como mulher, como adulta, de buscar o próprio caminho, de não ficar mais ali, mamãe, dá, mamãe, faltou, igual uma criança. Então percebam, gente, assim, eu falo muito sobre isso porque assim, às vezes a gente chega final de semana, vai lá, compra um combo de pizza, gasta lá 100, 150, R$ 200 em fast food, em coisa que tipo assim, que detona nosso corpo, né? Mas que dá o quê? Um prazer oral. Prazer oral tá relacionado aqui? Tá relacionado ao quê? A gente querer sugar o que faltou da mãe. E daí, na hora, às vezes, da gente pegar e se disponibilizar para, não, eu vou pagar uma vivência, eu vou pagar um processo, porque eu quero ir lá olhar para mim, porque eu quero assumir essa postura de adulto, de que, tipo assim, eu quero isso para mim, eu quero ultrapassar esse ponto que eu tô. A gente acha um monte de desculpa. Não tem dinheiro, não tem tempo, não dá, mas eu tenho compromisso, mais isso e aquilo. Então, enquanto a gente está dando desculpas para coisas assim, a gente está fazendo o quê? A gente está a gente tá numa postura infantil, porque adulto paga preço. Adulto paga preço. E adulto olha e fala assim: eu quero chegar ali, eu vou pagar esse preço. Eu quero melhorar essa trava aqui. Eu não estou sabendo como fazer, eu vou buscar ajuda. Não fica mais ali, como pedinte. O pedinte é infantil, o pedinte é criança. E daí criança não prospera, criança ganha mesada, vocês não esqueçam disso. Criança não faz dinheiro. Então é algo muito importante para a gente refletir. Eu estou como pedinte na vida ainda, ou eu já assumi a minha postura adulta e estou disposta a pagar pelos preços? E às vezes é o quê? É eu abrir mão, porque o dinheiro não vai brotar para eu fazer isso. Às vezes é eu abrir mão de um prazer para poder investir aquilo em algo que possa fazer bem para mim. Então, assim, que cada um olhe muito profundo nesse lugar, sabe? Quantas, assim, roupas, eu falo assim, que eu não sou muito de shopping center, não, de comprar roupa, de comprar as coisas, mas assim, tipo, em compensação de vivência, de livro, de coisas que vão me acrescentar, eu fiz um investimento muito alto disso na minha vida. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, cara, você conseguiu transicionar, você conseguiu mudar, você conseguiu fazer. Consegui, mas teve um preço. Teve um preço de tempo, teve um preço de dinheiro, de investimento, que não foi pouco. Então, assim, aqui a gente, por exemplo, assim, tem esse grupo gratuito que eu ofereço. Eu tenho um objetivo com esse grupo, eu já falei aqui. Além de, eu queria muito ler esse livro de uma forma bem profunda. Quando eu tenho um compromisso com alguém, isso traz uma profundidade maior para mim. Então, o meu compromisso, a primeira intenção do grupo é os livros que eu compartilho aqui, eu ter uma profundidade maior de leitura e aprendizado. E a segunda intenção é vocês conhecerem meu trabalho, se conectar comigo. Através disso, já vieram pessoas aqui que me buscaram por fora, onde elas pagaram o processo, porque eu tenho que viver, gente. Eu não vivo de. Eu não ganhei na Mega Sena, onde eu posso só colocar o meu trabalho a serviço do mundo, como uma guru. Eu vivo desse trabalho. E quanto mais eu fui entendendo que esse trabalho das terapias é hoje a minha fonte de servir, é a minha fonte de levar
tanto o que eu me transformei, mas o que eu estudo, o que eu busco, o que eu invisto para outras pessoas poderem fazer esse caminho, quanto mais eu compreendi isso e comecei a colocar isso a serviço de uma forma com mais potência, né? Mais eu tenho conseguido aceitar o recebimento, ou seja, o benefício do que eu levo, que é o dinheiro, que eu vivo disso. E é disso que eu quero viver, e eu quero viver muito bem remunerada disso para cada vez ser melhor no que eu faço. Eu não quero ser terapeuta por bico. Eu quero ser terapeuta porque o que eu faço é bom. Que as pessoas se transformam, as pessoas levam algo através de mim. Então, o preço que ela vai pagar ali comigo, ela vai receber. E assim, a postura que a gente tem que ir na vida com tudo que a gente faz. Porque o dinheiro é o benefício disso, do quanto a gente serve a vida através do que a gente faz. Esse é o motivo pelo qual a gente está aqui. A gente está a serviço da vida. A gente nasce servindo o nosso clã, servindo a vida, servindo a continuidade. A gente trabalha servindo a vida, porque alguém vai se beneficiar do nosso trabalho. As nossas amizades são um serviço à vida, onde a gente aprende a trocar o amor, onde a gente, ou seja, vida, gente, mais vida, ó, é igual a mais relações. Se você tem dificuldade em relações, em se relacionar, você está perdendo vida, porque a gente não vive sozinho. Tudo é baseado em relações. Por isso que o trabalho que eu faço aqui do grupo de desenvolvimento sistêmico é curando, eu com a Daniele, curando nossas relações. Porque enquanto a gente não trabalha as nossas relações primárias com os nossos pais, com a nossa mãe, com o nosso pai, para que a gente, através disso, trabalhe essa potência, essa força, né, de receber a vida. Enquanto a gente não aprende a receber o presente, que foi a vida. Enquanto isso, a gente não vai conseguir melhorar as nossas outras relações, com relacionamento, com amizade, com chefia, ou seja, com todas as relações que a gente vive aqui. Então, assim, como é a postura que vocês estão na vida? Reflete sobre isso. Deixa eu ver aqui que postaram umas coisas aqui. Hum, Obrigada, Jaque, querida. Nossa, isso mexe comigo, sabia? Assim, tipo, dá um boom, assim, de vida. Vocês têm noção, quando eu saio desses grupos de quarta-feira, eu tenho uma energia para fazer as coisas. Por quê? Porque a gente serve a vida. Quando eu faço os grupos de constelação, os trabalhos de vivência, o último GDS mesmo que a gente teve, eu fiquei das 10 da manhã, ainda estava de tipóia, até as 8, cheguei em casa 8 horas da noite, a gente ficou direto. Eu trabalhei campo das 10 da manhã às 6 da tarde, com meia hora de intervalo. Eu tava numa potência à noite que, tipo assim, eu dava conta ainda se eu precisasse correr uma maratona, isso que eu não gosto de correr. Mas assim, por quê? Porque quando a gente está a serviço da vida, isso traz mais vida pra gente. Então, olhem, se pergunte como eu sirvo a vida, para que essa força chegue para vocês. Então, a filha sente um profundo vazio na alma pelo que não foi dito pela mãe e busca sons que vão além do silêncio dela. Em algumas circunstâncias, a filha se culpa por não se achar merecedora do amor da mãe, já que passa uma vida inteira tentando salvá-la do discreto adoecimento. No silêncio da mãe mora a história dela, e é a partir daí que a filha grita e manifesta as dores da mãe em sua própria história, construindo capítulos inteiros em busca de um final feliz para ouvir dela: Filha, você é a minha escolha certa, eu te amo. Nessa expressão, a filha encontra tudo o que a moveu por muito tempo e continua o seu caminho de ser mulher em paz. Acabei voltando aqui, gente. E se eu afirmar que, mesmo que você nunca ouça essa expressão da sua mãe, de maneira inconsciente, ela assume essa verdade? Se você nasceu, cresceu e está lendo este livro agora como uma mulher na postura adulta, eu tinha parado aqui, né? Com certeza ela manifestou essa verdade para a vida, ao permitir que a escolha de sua mãe fosse a certa.
Sentir que ainda falta algo da mãe e achar que tem o direito de cobrá-la é o mesmo que não confiar em tudo que construiu com amor até aqui. Nós mulheres somos as nossas dores. Juntas as transbordamos nos processos de cura e nos transformamos em almas melhores, capazes de encontrar tudo o que precisamos em lugares, pessoas e situações diferentes. É importante sabermos que o amor real não deseja nada em troca e é a partir dele que vemos os nossos processos claramente. Tudo que um dia nos feriu nos transformou em mulheres experientes e hoje continuamos o caminho daquelas que vieram antes de nós. As histórias difíceis com a mãe nunca nos impediram de encontrar oportunidades melhores para os nossos caminhos. E se em algum momento paramos a caminhada, é porque olhamos mais para trás, em vez de seguirmos em frente. Então, toda vez que você tem uma trava na vida, uma dificuldade, você está olhando para alguém ali atrás. É importante perceber isso para que possa olhar aonde eu não estou conseguindo seguir adiante, para quem eu estou olhando. Ao evitar o amor da mãe, a filha evita o seu amor próprio como mulher. Olha que forte isso, gente. Então, aonde está, e a gente já viu isso num outro lugar, a nossa autoestima. Aprender a dar esse amor próprio para nós, aprender a nos amar na nossa mãe, na nossa relação com a mãe. Ela deixa de sentir a força do amor que chegou para ela e fica congelada no que recebeu de trágico ou que nem recebeu, né? Nada acontece sem a força do sim, e em geral, ele nasce de dentro para fora no silêncio. Já se perguntou quantas histórias difíceis estão guardadas no silêncio de uma mãe? Olhe para isso, também em silêncio. Reconheça-a, honre-a e aprenda a suportá-la em sua integridade de ser e fazer como ela consegue. As duas grandes tarefas da mulher, como mãe, são estabelecer uma unidade com a filha de forma harmônica e, posteriormente, dissolvê-la harmonicamente. Olha que forte isso. As duas grandes tarefas da mulher, como mãe, são estabelecer uma unidade com a filha de forma harmônica e, posteriormente, dissolvê-la harmonicamente, né? Ou seja, primeiro eu e a minha mãe somos uma, para que depois eu consiga dissolver. Ou seja, primeiro aceitar tudo que eu sou igual à minha mãe, inclusive os defeitos que a gente vê nela, né? Aceitar, né, que eu sou como ela, para depois eu conseguir me dissolver e poder ser além dela. É forte isso, gente. Essa harmonia é uma dança de cuidados da mãe com a filha, que vai se movimentando desde a infância dela, com passos de vivências e ensinamentos, que nem sempre causam dor. Para algumas pessoas é mais leve, né? Mãe e filha, após rodopiar conquistas e alegrias, dar saltos ousados e arriscados e refletir balanços individuais e coletivos, naturalmente vão seguindo coreografias já num ritmo diferente. Então, quando eu consigo sair desse movimento, né, de recusar a minha mãe, eu posso seguir um caminho diferente. Enquanto eu estou é, reclamando, enquanto eu tô olhando, enquanto eu tô presa nessa esfera de falta da mãe, eu não consigo seguir meu próprio caminho. Porque, inclusive, eu já falei isso aqui outras vezes, quando você faz o extremo oposto, é a mesma linha que você está trabalhando. Por quê? Porque você está querendo provar para ela, você está querendo como se fosse uma vingança, ou provar, olha, eu sou totalmente diferente. E daí você não consegue tomar a força. Muitas vezes aquilo não tem força para ter prosperidade, aquilo não tem força para ir quando ele é com esse olhar de vingança ou de provar que é melhor, né? Porque daí você sai do seu lugar de postura de filha e se torna arrogante. É o tempo e o espaço de cada uma das quais a mãe vai se despedindo desse palco em que conduziu belíssimas apresentações e a filha vai se transformando de bailarina a dançarina, de aluna a professora e de menina a mulher. Então tem muitas mulheres, né,
que ainda vivem nas suas meninas, estão nas meninas doloridas, né? Então, precisa fazer esse crescimento interno para poder tomar o lugar de mulher. Ninguém humilha uma mulher consciente das próprias feridas e fracassos. Nossa, eu achei esse título muito forte, assim. Ninguém humilha uma mulher consciente das próprias feridas e fracassos. Então, só nesse título já dá para a gente perceber que toda vez que a gente se ofende com alguma fala de alguém, que aquilo lá toca a gente, que a gente se sente humilhado, que a gente se sente isso, aquilo, não é sobre o outro que a gente está falando. A gente está falando o quê? Sobre algo que ainda não foi olhado dentro da gente, não foi acolhido dentro da gente, não foi validado dentro da gente. O outro não tem esse poder de nos humilhar. Se a gente está dando esse poder, é porque a gente ainda não olhou para esse aspecto dentro da gente. Por isso que ninguém humilha uma mulher consciente das próprias feridas e fracassos. Na Jornada da Heroína, a Maureen Murdock fala muito sobre isso, a importância da gente saber nomear os nossos sentimentos, saber visitar as nossas dores. Tem todo um processo que a gente faz, né, no deserto, em que a gente faz essa visita, em que a gente aprende a nomear o que a gente sente e em que a gente aprende a gente acolher o que a gente sentiu. Quem assistiu Uma Nova Mulher, na última temporada, com a Leila, se eu não me engano, foi isso. Tem uma jornada interna que a Ada faz com ela para ela ir acolher a criança dela que foi abusada, né? Que ainda pedia proteção fora. E daí se relacionava com quem? Com abusadores, porque o marido dela era um abusador. Então percebam como a gente dá o poder para o outro do que a gente não olhou e não foi buscar para a gente mesmo se validar, né? Então, se eu sei das minhas dores, eu sei pôr limite. Eu sei pôr limite. Se eu aprendi a acolher elas, se eu aprendi a, a ser amorosa comigo. Então, para a gente ser amoroso com o outro, inclusive até no limite, primeiro eu sou amoroso comigo. E daí, o que que acontece? A gente tem Wi-Fi, né, gente, de ressonâncias. Então, a gente atrai as pessoas que vão ressoar coisas para que a gente olhe, né? Mas a gente também está ressoando coisas para outra pessoa. Então, essa outra pessoa também tem o que se olhar, né? Então, quando ela fala isso, ela também está dizendo de si mesma. Como quando a gente fala para outros, a gente também está dizendo sobre a gente mesmo, né? Então, por que que as relações são tão ricas, gente? Porque é através delas que a gente se desenvolve. Se eu ficar ali só meditando, isolada, eu não vou me desenvolver. A meditação é linda, maravilhosa para a gente olhar para os nossos processos internos, mas as relações são a nossa universidade aqui. E as de casal, então, são as principais, porque elas envolvem sexualidade, desejo, libido. Ali é onde, assim, a gente mais vai enfrentar, porque ela envolve intimidade maior, né? Então, quando a relação de casal chega na nossa vida, ela traz tudo isso de uma forma muito mais intensa que um amigo, uma relação de trabalho e tudo mais, onde a gente tem mais filtros, onde a gente não é tão transparente. Agora, com o parceiro, não. Com o parceiro, a gente pode até tentar, no começo, ser uma personagem, depois cai. E é nesse amor à segunda vista, né, que o Bert fala, que a gente vai reconhecer o outro como ele é. E daí a gente vai começar a ver as comunidades de destinos dos relacionamentos. E o nosso próximo livro que a gente vai falar, vai ler é sobre relacionamento. Porque a gente começou o ano passado lendo o livro das moedas, né? Que foi sobre tomar os pais, foi um livro bem pequenininho. Viemos para esse lugar de tomar nossa mãe, de olhar para todas essas questões nossas do feminino, para a gente fazer o quê? Olhar para os relacionamentos. Porque são duas grandes dores que as pessoas chegam: relacionamento afetivo e trabalho, sucesso profissional, dinheiro.
Então, vamos olhar, né? Ninguém humilha uma mulher consciente das próprias feridas e fracassos. A decisão de abrir o coração para se conhecer é um ato corajoso, dado que acordar o inconsciente exige muita força de vontade, como, né, gente? Vocês sabem bem. Muitas mulheres têm medo de visitar as feridas emocionais, justamente por saberem que, a partir delas, a mudança vem como um movimento contínuo e não detém enquanto a alma vê. Mudam-se os pensamentos, os sentimentos e as ações, assim como os olhares, a postura e as escolhas que chegam para a nova vida. É um caminho sem volta. Quando me perguntam o que ganhei com a busca do autoconhecimento e a percepção das causas das minhas dores mais significativas, respondo: eu ganhei paz. Essa consciência não garantiu o fim dos meus problemas, mas me permitiu vivenciar episódios desafiadores sem drama, ou seja, autopiedade, vitimismo, julgamento, buscar por culpados. E hoje consigo me acolher com carinho e autêntica gentileza. Por essa razão, digo que ninguém consegue humilhar uma mulher consciente das próprias feridas e fracassos, pois ela tem amor próprio bastante para não deixar o temporal do outro invadir a sua tranquilidade. Gente do céu, essa frase aqui, hum, eu vou até ler de novo, porque eu amei, mexeu comigo isso aqui. Ninguém consegue humilhar uma mulher consciente das próprias feridas e fracassos, pois ela tem amor próprio, bastante para não deixar o temporal do outro invadir a sua tranquilidade. Então, o quanto nós estamos deixando o temporal das outras pessoas, das nossas relações, invadir a nossa paz, a nossa tranquilidade. O meu processo de mudança me conduz para o que realmente acalma o coração, purifica os pensamentos, fortalece o equilíbrio emocional, eleva o espiritual, enobrece os olhares, refina as ações e movimenta os dias. Quando iniciei o meu desenvolvimento pessoal, vivi o processo da mudança sem reconhecê-lo, e em muitas situações achei que as pessoas tinham mudado comigo. Mas não era sobre as pessoas, situações ou sobre o passado, mas sobre os novos sentimentos que se moviam dentro de mim. Então percebi que era eu quem estava mudando. Uma cliente muito querida, após chorar sua dor de maneira acentuada, me disse que se considera incapaz de mudar, pois se vê presa numa história sem final feliz. Pois então, olhei nos olhos dela e disse: o caminho da mudança está aberto para o amor que vê e suporta percorrer a verdade mais sincera da alma, seja no seu céu ou no seu inferno. Fique sossegada, pois o processo da mudança é como fechar os olhos e ouvir uma música que te leva para longe. Quando ela acaba, você abre os olhos e já não é mais a mesma pessoa. Quem se vê nessa frase aqui? E daí eu completo com uma outra. Ninguém tem uma dor que não pode suportar. Ninguém. Às vezes, o que a gente precisa fazer é dosar um pouco a angústia para acessar essa dor. Isso sim. E isso são situações que os terapeutas precisam, quando estão olhando, auxiliando os clientes a olhar para as próprias dores, ter a percepção, a humanidade, o amor de auxiliar, fracionar a angústia de olhar para uma dor. Agora, todos nós damos conta de suportar a nossa própria história, ela nos pertence. Mesmo que eu não tenha vivido, que ela seja transgeracional, mas ela está me influenciando, ela está no meu corpo. Se ela está no meu corpo, ela pertence a mim. E daí, no Renascimento, o meu professor fala uma coisa que é muito interessante. Às vezes, na constelação, a gente quer devolver para o outro, devolver para o pai, devolver para a mãe, devolver para os ancestrais o que foi deles. Isso é um movimento de força a partir do momento em que eu entrego o que é deles, mas eu fico com o que é meu. Porque a partir da história deles, eu também senti, eu também sofri, eu também carreguei. E isso é digno meu. Então eu não posso entregar tudo, porque algo dessa parcela de eu ter nascido nesse clã
Me fez viver essas histórias, sofrer essas consequências e ter sentimentos sobre isso. Então, quando eu consigo ter a dignidade de carregar, de olhar com amor, lamber as minhas feridas, como a Clarissa Pincola fala lá nas Mulheres que Correm com os Lobos, né? Lamber minhas próprias feridas, e isso me dá força. Conseguindo olhar o que eu carreguei também, que isso tudo foi originado o quê? De algo que eu carreguei de outro. Então, uma coisa é devolver o que é do outro, mas outra coisa é eu fico com o que é meu nisso tudo, porque isso também me trouxe experiências, isso também me trouxe dores, isso também me trouxe fracassos, isso também me trouxe vitórias. Eu senti também através das dores de vocês e do peso de vocês. E daí, quando a gente vai para o renascimento, isso é maravilhoso. Por quê? Porque no renascimento a gente leva o quê? Sentimento, sensação, emoção. E é isso que a gente integra no nosso corpo. Então, quanto mais a gente vai fazendo o trabalho da respiração consciente, através de algo que a gente está sentindo, mais a gente integra isso. E daí, isso vai afetar onde na gente? Nos nossos comportamentos, né? Porque num nível base, a gente tem como a gente reage. Então, se a gente está de forma muito reativa no mundo, sem ter consciência nada, a gente está ali, numa base, nesse nível base. Depois, a gente tem o quê? Os nossos comportamentos. Ou seja, um comportamento meu faz com que eu tenha uma reação. Depois do comportamento, a gente tem o que na pirâmide? A gente tem os nossos sentimentos e emoções. Depois a gente tem as nossas crenças e valores, ou seja, depois a gente tem a nossa identidade e espiritualidade. Acessar a nossa identidade, ela está no topo da pirâmide. Para eu conseguir acessar isso aqui, eu preciso trabalhar tudo que está embaixo. Então, quando, por exemplo, eu faço a terapia do renascimento, né? E eu olho para um sentimento ou para uma crença, por algo que foi colocado em mim, né? O que que automaticamente eu vou modificar? Tudo que está abaixo dela. Então, se eu tenho uma crença que eu sou burra, isso gera um sentimento em mim. Muitas vezes um sentimento de não pertencimento aos grupos, de inadequação, de vergonha. Esse sentimento faz com que eu tenha um comportamento. Esse comportamento vai fazer com que eu seja uma pessoa, de repente, mais tímida, tenha dificuldade de me relacionar. Dificuldade de se relacionar é igual a quê? Menos vida. E essa dificuldade de me relacionar, né, esse comportamento vai fazer com que eu reaja ao ambiente. Como que é essa reação? Isolar. Você é uma pessoa isolada. Tudo isso que veio abaixo tá através do quê? De uma crença que foi colocada em mim, que eu sou burra, às vezes lá da infância, que a mãe ou o pai falava o tempo todo, às vezes um professor falou para você e você internalizou isso. Olha quantas coisas que isso trouxe para sua vida. Por isso que às vezes a gente vai, uma pessoa chega para constelar, por exemplo, assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de não me sentir pertencente. Eu não consigo, me incluir nos grupos, eu não consigo estar ali. E daí, quando a gente olha na constelação, essa pessoa às vezes estava identificada com o excluído lá de trás. Então, olha para você ver, o transgeracional através de uma identificação, trouxe esse sentimento para a pessoa. Beleza, eu olho para essa exclusão que trouxe isso para mim. Que eu vivi por causa disso, que eu senti. Isso está em mim. Se eu não trabalhar isso, se eu ficar trabalhando só essa exclusão ali, como que eu faço? Tem coisas bloqueadas na minha própria energia que está relacionado com o que eu estava identificando. Por isso que todo mês aqui, em Dayatuba, eu faço os dois grupos com o mesmo tema. Então, por exemplo, agora esse mês que foi o pai, eu fiz o grupo do Renascimento, que a gente trabalhou o quê? Autoconfiança. E hoje eu estou fazendo o grupo de constelação, que a gente vai trabalhar o quê? Pai, a força de ir para o mundo. Para que a gente
vai também trabalhando no nosso corpo das questões que a gente armazenou, dos traumas, do que a gente sentiu. Por isso, gente, a constelação é incrível, maravilhosa, mas ela não resolve tudo sozinha. Se você sofreu muito com aquilo que você estava identificado, você tem esses traumas e tudo isso armazenado no seu corpo. E daí, você pode morrer de fazer frase sistêmica. Muitas vezes você não vai conseguir mudar a postura, mesmo olhando para tudo isso. Tá bom? É, Vamos ver aqui. Uma cliente muito querida, após chorar sua dor de maneira acentuada, me disse que se considera incapaz. Já li isso. É, Que alegria dar um passo de cada vez e descobrir um lugar aconchegante dentro de si, capaz de ser um caminho de amar e de amor, pois o que é certo não tem pressa. Quando eu mudo, ninguém mais precisa mudar. E essa é uma grande verdade. Então, quando vocês mudarem a forma de olhar para pai, para mãe, para tudo isso, vocês o quê? Aceitam como o outro é. Porque vocês sabem dar os limites que vocês precisam também, né? Então, as relações vão tendo esses ganhos. Então, eu vou ler mais esse pedacinho aqui. Não vai dar para chegar onde eu cheguei, onde eu tinha previsto, porque eu falei demais, mas tudo bem. A força da mulher está na alma, na alma. Para vê-la, basta olhar o brilho nos olhos. Se o brilho está forte, independentemente de estar produzida para uma festa ou estar na cama de um hospital, a alma dela está conectada com a força vital. Se o brilho está fraco, independentemente de ser a mulher mais linda, mais bem-sucedida, mais desejada e mais inteligente de todas, a alma dela não está conectada com a força vital. Bert Hellinger tinha uma frase que ele falava assim, que ele chegava para comprar uma passagem no trem e ali ele percebia imediatamente se a atendente estava conectada à mãe, através do brilho dos olhos dela e do sorriso. Por quê? Só sorri e brilha os olhos a mulher que tem a mãe no coração, porque ela tem a vida. Quem não consegue sorrir, quem é amargurado, quem não tem brilho nos olhos, quem não consegue ter tesão na vida, não conseguiu tomar o presente que recebeu da mãe. Ainda está na cobrança. E daí a gente consegue perceber quando uma pessoa chega num ambiente, ela irradia, né? Isso é muito forte mesmo. Que é como ela falou aqui, não precisa estar maquiada, nada disso, mas é a energia, a força com ela, com que ela emite, né? O estar em paz com a vida, o estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida, gente, não é não ter problema, não é não viver conflitos, mas é o quê? Saber que isso tudo também faz parte da vida. Não existe essa cura completa, que a gente não vai viver mais isso. Existe o que ela falou ali atrás, dentro do processo dela, a gente aprender a ir gerenciando e não sofrer mais com isso. Chega o conteúdo, você já. O que que eu tô precisando olhar para isso aqui que veio? E daí você para de terceirizar para outras pessoas. Não é sobre ser a mais forte, mais bela, mais rica e mais capaz, mas sobre ser a mulher que vive a sua vitalidade com a alma aberta para o sim. Isso significa que, ao abrir a alma para o sim, a mulher consegue entrar em si mesma e aprende a suportar as consequências, que, boas ou ruins, sempre vão andar de mãos dadas, pois não se ganha sem perder, assim como não se perde sem ganhar. Ou seja, toda escolha é uma renúncia. A gente não ganha tudo. Cada mulher tem o seu lugar no mundo, a marca de sua força e seu destino. Por esse motivo, ela não precisa só dos bons momentos e das grandes conquistas e alegrias para ter brilho nos olhos. O brilho nos olhos é a alma em paz com seu lugar. O brilho nos olhos é a alma consciente com sua realidade. O brilho nos olhos é a alma agradecida com sua história. O brilho nos olhos é a alma resignada com seus limites. O brilho nos olhos é a alma alegre com seus ciclos. O brilho nos olhos é a alma aberta para o futuro. Toda mulher sustenta a vida e a nutre com energia do seu servir. Tenha filhos ou não, ela está conectada com a força da criação, com a união da humanidade e com a paz que começa em seu coração.
Isso acontece porque nenhuma mulher foge do destino quando o assunto é doação, em razão de, uma hora ou outra, atravessar situações em que doa o próprio amor muito mais para a vida do que para si mesma. Então, apenas seja. Seja a mulher que consegue ser. Seja a mulher que veio para ser. E seja a mulher que escolhe ser. Ninguém vai reparar suas rugas enquanto tiver brilho nos olhos. Nas lágrimas também existe esperança. Eu vou deixar para a gente continuar daqui da página 201, que é quem é grande renunciou, né? Eu achei que a gente ia conseguir semana que vem, mas a gente não vai conseguir, porque lembra que eu falei que o último dia do encontro eu quero fazer uma constelação coletiva do feminino. Então, eu vou ler o máximo semana que vem, tá? Eu já vou deixar no grupo a meditação da Menarca para quem quiser fazer. Vou deixar na página 212, 213, 214, que são as últimas páginas, perguntas que ela faz sobre a relação com a mãe. E que se vocês conseguirem responder, isso vai ser muito bom também para a gente fazer esse fechamento de ciclo desse livro, que foi muito incrível para todas nós, né? E para que a gente possa, daí, então, assim, a gente vai ter mais um encontro. Agosto, setembro a gente termina, porque o próximo encontro vai ser em setembro agora, né? Daqui 15 dias. E depois mais 15 a gente faz o último de fechamento, onde a gente vai fazer uma constelação coletiva do feminino, tá? Então a gente vai colocar as dores, vamos colocar várias questões. E daí, como que essa constelação coletiva vai ser? A gente vai ser pelo Zoom, então quem quiser participar tem que estar aqui na sala, não vai estar aqui no Instagram, tá? Então quem quiser me chama. E vocês têm que estar assim totalmente disponível. Então essa constelação não pode estar trabalhando, tá? Então quando a gente for fazer, quem estiver trabalhando vai fechar, vai sair da sala. Eu não vou gravar ela também, porque a constelação é um processo, é um momento. Então, assim, vocês, quem puder se organizar, já se organiza, que daqui um mês, na verdade, depois eu vejo aqui que dia que vai ser certinho. É... Ai, obrigada, Sandra, continua mesmo. Daqui um mês a gente vai fazer esse trabalho, daí tem que estar todo mundo presente, tá? E daí eu trabalho com os bonequinhos e vou escolhendo pessoas para representar cada bonequinho e onde a gente vai fazer esse trabalho com o nosso feminino e que vai ser incrível, né? E vai ser o selamento do nosso trabalho com a mãe, essa constelação, tá bom? Eu vou então encerrar aqui no Instagram. Gratidão quem passou por aqui. Aqui eu deixo mais porque muita gente, quem não quer aprofundar muito, acaba entrando aqui, olhando por aqui, passa. É uma forma de eu divulgar também. E tem as gravações de tudo no YouTube, tá, gente? Vou subir, inclusive, a do encontro passado, que eu não subi, tá? Então, vou encerrar a gravação também para a gente abrir nosso grupo de partilhas. Gratidão para quem também vai ouvir essas gravações e acompanhar por aqui. Então, deixa eu pausar.